Usamos a biblioteca mf.h para fazer todas as funções matemáticas. Usamos o using namespace std para que não precisássemos colocar ele em toda a linha e a função void soma para que não tivesse parâmetros nem retorno. Usamos o int a, b, c e s para declarar as variáveis e a soma. Então, pedimos para que o usuário insira 3 números para assim efetuar a soma. A subtração é feita com parâmetros e sem retorno, e colocamos int a, b, c e sub para declararmos as variáveis e a subtração. Usamos a função int multiplicação sem parâmetro e com retorno. Colocamos int d, e, f e m para declararmos as variáveis e o resultado. Logo depois, pedimos para que o usuário informe 3 números para efetuar a multiplicação. Usamos a função int divisão e declaramos todas as variáveis e o resultado. A função divisão é com parâmetro e com retorno, e pedimos para o usuário informar 2 números para efetuar a divisão. Usamos a função int decimal para a conversão de decimal de 8 bits, ou seja, 8 números. Função poll para fazer as potências de 2 multiplicando pelo número em questão. Colocamos R como a soma de todos os números. E no final o programa retornará para a soma de tudo. E colocamos void binário para fazer a conversão em binário de 16 bits. Declaramos todas as variáveis e o resultado de cada conta. Utilizamos a função int maior para o programa apresentar para o usuário qual inteiro maior escolhido e declaramos as variáveis a, b e c. Usamos a função if para indicar que se a for maior que b e maior que c, o inteiro maior será a, e fizemos o mesmo com as outras variáveis b e c. Declaramos todas as variáveis, assim como a resposta e o resultado. Se o usuário escolher a operação M maiúsculo, então o computador pedirá 3 números para o usuário para retornar então o maior. Se o usuário escolher a operação B, o programa realizará a conversão decimal. O programa pede que o usuário digite 8 números e aperte Enter depois de cada um. Se o usuário escolher a operação D, então o programa realizará a conversão de decimal em binário. Declaramos todas as variáveis, assim como todas as respostas de cada conta. O programa pede ao usuário 8 números e decimais e que ele aperte Enter depois de cada um. Depois de executar toda a operação para fazer a conversão, o programa dará o número convertido para o usuário. Para as demais operações, o programa pedirá que o usuário digite 2 números, esses indicados com as variáveis a e b. Se o usuário escolher essa operação, então o programa fará a divisão. Colocamos a função if para que, se caso o usuário colocar o valor da variável b como 0, o programa indicar que a conta é inválida, já que não existe divisão por 0. Para realizar as outras operações, o programa pede então um terceiro número. E aqui colocamos todas as opções da função if para executar a operação que for escolhida. Após tudo, então aparecerá o resultado. Então, ao colocar o programa para rodar, aparecerá isso para o usuário, para ele escolher uma das operações. Após a operação ser escolhida, o programa pedirá que o usuário escolha os números. No final, o programa te dará o resultado da operação escolhida.